Semana passada eu me peguei pensando que talvez o modo Standby seja uma das funcionalidades mais subestimadas e pouco comentadas que eu vejo hoje em dia quando se trata de iPhone. Lançado no iOS 17, já faz quase um ano que esse recurso existe e muita gente não utiliza ou sequer sabe da existência dele. Então, eu sou o Sérgio e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como eu uso o modo Standby e a forma como eu configurei para tirar maior proveito desse recurso. Vou falar um pouco dos aplicativos também que oferecem alguns widgets capazes de tunar esse modo e trazer mais vida para ele. Então, se você se interessa por isso, se liga aí e vamos pro vídeo. Primeiro, esse recurso ele exige o iOS 17 e tem dois comportamentos diferentes de modo Standby. Se você estiver utilizando um iPhone da linha Pro, sendo 14 ou mais recente, ele vai suportar a função de tela sempre ativa, que é um recurso que, mesmo quando você bloqueia a tela, ela permanece exibindo informações e nunca fica 100% apagada. Ou seja, o modo Standby irá se aproveitar dessa funcionalidade e também vai ficar visível 100% do tempo. Agora, se o seu iPhone é um pouco mais antigo, tipo um iPhone 11 ou um iPhone que não tem essa função de tela sempre ativa, você ainda vai poder utilizar o modo Standby e todos os widgets que eu vou mostrar nesse vídeo aqui, mas a tela não vai ficar 100% do tempo ligada. Você pode precisar interagir com ela para que ela acenda toda vez que a tela apagar. Para esse vídeo, eu vou utilizar um iPhone 15 Pro Max, mas eu poderia estar utilizando um iPhone XR, um iPhone 11. O que importa é que ele precisa estar atualizado no iOS 17. Uma vez no iOS 17, todos os aparelhos vão suportar o modo Standby com todos os recursos que eu vou apresentar aqui. Só que alguns, os iPhones mais modernos, vão ter essa função de tela sempre ativa. Agora, eu vou contar um pouco sobre como eu uso o modo Standby no meu dia a dia. Para mim, ele é uma ótima forma de reduzir distrações. Eu gosto de ter algumas informações sempre à mão, como a hora ou o meu calendário. E com ele ativo, eu consigo manter o meu celular carregando e checar essas informações básicas só com uma olhada na tela do aparelho. E com a opção de adicionar widgets nessas telas, eu consigo até controlar dispositivos de casa inteligente pelo HomeKit. Mas sobre essas funções aqui, eu falo daqui a pouco. E à noite, eu uso o modo Standby como despertador, garantindo que ele funcione como um relógio de cabeceira e alarme. Mas como é que eu faço para usar esse recurso? Antes de ativá-lo, vamos acessar os ajustes do celular e rolar para baixo, até a gente encontrar uma seção dedicada ao modo Standby, que foi traduzida para o português como modo em espera. Ele funciona quando o iPhone está carregando e está de lado, com a tela na horizontal, e mostra informações como widgets, fotos e relógios. Ainda aqui nas configurações, você também pode configurar a tela para desligar automaticamente após 20 segundos ou nunca desligar, dependendo do que você preferir. Lembrando que a opção da tela nunca desligar só vai estar disponível para os aparelhos Pro que possuem o recurso de tela sempre ativa. Uma vez que você fizer essa configuração, para ativar o modo Standby é muito simples. Basta colocar o iPhone para carregar, bloquear a tela e deixar ele na horizontal. Em alguns segundos, o giroscópio do iPhone vai reconhecer que ele está de lado e vai ativar o modo Standby. Ah, e muita gente nunca utilizou esse modo por achar que ele só funcionaria se eu tivesse um carregador sem fio ou um stand desse daqui que eu estou usando, mas isso não é verdade. Desde que o iPhone esteja carregando, seja sem fio ou com cabo tradicional, basta que ele seja colocado no modo paisagem, deitado na horizontal, que o modo Standby vai ser ativado automaticamente. Faz o teste aí. Existem três tipos de telas que podem ser ativadas no modo Standby: a tela de relógios, a tela de fotos e a tela de widgets. Na categoria dos relógios, você pode personalizar diferentes estilos de relógio e até mesmo alterar a cor e o tema de cada um deles. Já na categoria de fotos, as suas fotos vão ser exibidas numa espécie de apresentação de slides, e aí você consegue até categorizar o que é que você quer ou não exibir. Você pode exibir lugares visitados, fotos de amigos e familiares ou até mesmo fotos dos seus animais de estimação. E a minha tela favorita é a tela dos widgets, que permite você personalizar o que é exibido na tela e incluir até mesmo widgets interativos. Pronto, vamos lá. Então, como eu acabei de comentar, uma vez com o modo Standby ativado, puxando para o lado, você consegue acessar esses três tipos de tela, onde a gente tem aqui a tela de relógios, a tela de fotos e a tela de widgets. Começando aqui pela tela de relógios. Ao puxar para cima ou para baixo, você consegue ir alternando entre diversos mostradores de relógios que você pode deixar como modelo para quando você estiver utilizando o seu modo Standby. Cada um desses modos, eles possuem suas particularidades. Por exemplo, esse daqui é um modo que você consegue personalizar, trocar as cores, e ele tem um efeito toda vez que os minutos vão passando. Então, você pode ver o que é que faz mais sentido para você no dia a dia, se você quer algo mais clássico, algo mais colorido. Mas um dos modos que eu acho mais interessante é esse daqui. Ele tem o modo relógios ao redor do mundo. Então ele sempre vai pegar a sua localização
para deixar como padrão, mas se por algum motivo eu precisar ou eu quiser ver que horas são lá em Portugal, por exemplo, eu consigo saber que em Portugal agora já são as 18h37 e a qualquer momento eu posso voltar para o meu horário local. Saindo aqui do modo relógio, a gente chega no modo fotos, onde ele fica alternando entre as fotos que você tem na sua galeria e ele separa essas fotos em categorias. Então aqui ele está na categoria cidades, mas toda vez que você acessar, ele pode alternar para outras categorias, como aqui categoria pets, animais de estimação, que você tem na sua galeria. Tem aqui categorias destaques, categorias natureza, e ele mesmo faz esse tipo de categorização. Então você pode escolher as categorias que você quer exibir ou ocultar. E por último a gente chega aqui na tela de widgets, onde do lado esquerdo eu gosto de deixar um widget de relógio. Esse relógio daqui ele é interessante porque ele tem essa animação aqui que também vai contando segundos, e do lado direito eu tenho um widget de calendário. Mas o mais interessante dessa tela é que, por conta dos widgets eles serem customizáveis, eu posso topar e segurar em um dos dois, e no botão de mais eu consigo adicionar novos widgets de acordo com os widgets disponíveis com base nos meus aplicativos que eu tenho instalado. Então se eu vim aqui, encontrar um aplicativo aqui que ofereça um widget, pode ser aplicativo nativo da própria Apple ou até mesmo aplicativo de terceiros. Então posso vir aqui, por exemplo, pegar o aplicativo de música. Ele traz algumas opções aqui, como adicionar um widget de reproduções recentes. Então se eu adicionar esse widget e der um OK, ele vai ficar aqui, tomou conta, né, do widget de calendário e acabou assumindo esse espaço aqui do lado direito, e com um toque eu consigo voltar a tocar uma música que eu estava reproduzindo recentemente. Mexer aqui nos controles de som, avançar para uma próxima música, voltar para uma música anterior, ou simplesmente retornar para a tela principal aqui do modo Standby. Se eu topar e segurar novamente, consigo adicionar outros widgets, e lembrando que cada aplicativo ele tem vários tipos de widget. Então aqui no próprio aplicativo de música, eu consigo encontrar um widget das músicas mais ouvidas. Por exemplo, o top 1 hoje é essa música. Ao clicar aqui em reproduzir, ele já vai iniciar uma playlist com as músicas mais ouvidas do dia. A mesma coisa acontece do lado esquerdo. Se eu topar e segurar, eu consigo adicionar outros widgets referentes a qualquer outro aplicativo que eu queira. E aí eu consigo criar combinações que façam sentido para o meu dia a dia. Aqui, por exemplo, eu já tenho configurado alguns widgets que eu costumo utilizar, como um widget de casa inteligente, um widget de gravação de notas de áudio e um widget de podcasts. Eu vou vir aqui para o widget de casa inteligente, e o mais legal da tela de widgets é que eles são interativos. Então, como eu já mostrei aqui no lado esquerdo, tocando aqui no botão de reproduzir, eu consigo dar play e dar pause numa música, mas do lado esquerdo eu também consigo interagir com esses widgets aqui de casa inteligente. Por exemplo, se eu topar nesse botão aqui, ele é um botão que ativa o interruptor da minha lâmpada. Se eu topar, ele desliga. E eu tenho outras lâmpadas aqui que também podem ser controladas pelo HomeKit. A mesma coisa aqui para ventilador e outras tomadas. Então eu consigo, com um toque só, estar gerenciando a energia desses dispositivos e acendendo ou apagando luzes. Pois é, pessoal, como vocês viram, o modo Standby tem várias aplicações que podem ser úteis no seu dia a dia, como a de uma segunda tela de informações úteis enquanto você trabalha, ou até mesmo como um substituto perfeito para um relógio de cabeceira para quando você vai dormir e quer deixar o seu celular carregando. Mas e aí, você já usava o modo Standby? Ele vai ser útil para você? Não se esquece de curtir o vídeo, de se inscrever aqui no canal e de ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Valeu, galera, e até a próxima!